Ô, João, inclusive você citou, né, algumas companhias. Queria começar primeiro dissecando um pouco Petrobras, né, que depois de apresentar o plano estratégico, depois das entrevistas, né, dando mais detalhes sobre esse planejamento estratégico e anunciar os dividendos extraordinários, teve uma alta importante, uma alta bastante forte, chegou a tocar as máximas históricas novamente. Agora deu uma sossegada, né? Aquela famosa contração da volatilidade, os investidores ficando um pouquinho mais tranquilos, sem operar tanto papel, mas você vê espaço para mais upside, você vê espaço para a empresa deslanchar aí, principalmente por conta desse cenário e do operacional e o planejamento da companhia? O que eu observo na Petrobras já tem pelo menos uns 12 meses, mais ou menos, é que a Petrobras ela fica tradando entre os 35 e os 39 reais a ação. A empresa tem pago aí cerca entre 4 a 7 reais de dividendos, dependendo de como vai ser o dividendo extraordinário. Então, o potencial de alta, na minha visão, da Petrobras é mais ou menos o seguinte: vamos dizer que ela pague no meio dessa banda aí, 5,5. A ação estaria de 39, ela cairia por conta dos dividendos para 33,50 e teria a volta dela até os 39 reais em algum momento. Nesse caso, é um potencial de upside de 16% aí para os próximos 12 meses. É o cenário médio que a gente vê para a Petrobras ali, seria um upside de 16%, que é basicamente o que a empresa volta de dividendos para os acionistas ali, é o que ela tem andado ali nesses últimos 12 meses. Ainda falando da Petrobras, né? Os investidores eles ficam monitorando, né? Se vai ter mais dividendo, se não vai ter mais dividendo. Você deu esse range aí, aparentemente entre 4 e 7 reais, dependendo da janela. Mas os investidores, por conta da geração de caixa, por conta do cenário para a companhia, podem esperar mais dividendos extraordinários ou a empresa tenderia a se limitar ao que é ordinário, ao que está no estatuto e fazer algumas liberações de extraordinários cada vez um pouco menores, né? Que a gente tem visto ao longo dos tempos aí, distribuições mais baixas dos extraordinários. Talvez seja essa tendência de não distribuir tanto extraordinário assim, guardar um pouquinho mais, investir esses recursos que estão no caixa? A empresa deve mantendo tudo mais constante, vamos dizer assim, sem uma grande interferência do executivo, sem que o petróleo e o dólar se movam muito. A Petrobras deve pagar de forma ordinária R$1 por ação em forma de dividendos, né? Ao trimestre, né? Então seriam R$4. Então esse seria o piso, vamos dizer assim. Isso se, vamos dizer assim, se a empresa não sofrer grande alteração, se o petróleo ficar nesse range que eu comentei, e o dólar também. Aí você tem R$3, que depende muito de como que vai ser a política de alocação de CAPEX, se ela vai cumprir os 107 bilhões de reais de CAPEX no próximo ano, se ela vai fazer algo como 85%, que é o histórico. Então a gente ficaria ali com um range entre R$1 e R$3 por ação de extraordinário, que a gente acha que pode vir R$1,5, que nem veio esse ano aí, seria razoável. Então a Petrobras pagaria R$5,5 por ação em forma de proventos, mais ou menos no mês de novembro do ano que vem, quando ela divulga o plurianual, seria o 26,30, né? Então a nossa expectativa é mais ou menos essa, que a Petrobras pague R$1 por ação em forma de proventos ao longo de cada trimestre, que no acumulado do ano de 25 seriam R$4, e mais R$1,5 ali por ação no plurianual de novembro do ano que vem. Ele poderia variar entre R$1 e R$3, claro, sem uma grande alteração no que vem sendo feito na companhia, sem uma grande alteração no preço do petróleo, nem no dólar, que essas duas últimas vêm ficando ali razoavelmente favoráveis à companhia nos últimos muitos anos.